Opa, e aí, beleza? Tudo bem, tudo em paz? Filosofia na área. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso querido canal. Se você gosta do Filosofia, se inscreve, compartilhe, reverbere essas ideias, faça isso daqui chegar em mais gente. Siga a gente também lá no Instagram, @Filosofia, e também no Spotify, o nosso humilde pobrecast, o Filosofia. Toda semana a gente tem lá, né, um episódio novo. A gente está aqui para quebrar um mito, tá? O mito do Estado falido. Você já deve ter ouvido falar, né? Com certeza, privatiza que melhora. Privatiza que melhora porque o Estado está quebrado, o Estado está falido. A grande questão é o seguinte, ó. Quando a gente fala desse mito do Estado falido e a gente acaba, né, tendo a informação de que o Brasil tem uma dívida pública de 6 trilhões de reais, esse número ele pode parecer assustador, mas a gente precisa se informar aqui quem é beneficiado, né, quem são os principais privilegiados que serão beneficiados por essa dívida pública, né? É o seguinte, ó, em economia política, que é o diálogo com a sociedade, lembrando que economia sem consciência de classe ela é uma mera tecnocracia, é só estatística, né? Economia política, esse valor nominal, ele não explica nada, esse valor de 6 trilhões de reais, né? A explicação ela está onde? Não é o quanto a gente deve, percebe? O real problema é assim, a quem essa dívida serve, entendeu? Quem é beneficiado por essa dívida? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, né? Quem são os donos desses títulos públicos brasileiros, né? E os donos desses títulos públicos brasileiros, a gente precisa entender assim, que essa dívida pública brasileira, na verdade, ela é uma máquina de transferência de riqueza para pouquíssimos bilionários, para banqueiros, para rentistas, né, para Faria Lima, entende? E como que a gente faz para entender isso? É assim, ó, do fundo público, o que é o fundo público? São os impostos que você paga, tá? Esses impostos que você paga, esse fundo público, eles vão para o sistema financeiro. E o nome disso é rentismo. Então você tem uma elite nesse país, que o professor Gessé Souza chama de a elite do atraso, tá? Ele fala o seguinte, ó, que o orçamento federal ele está sequestrado para o pagamento de juros, tá? O dinheiro sai do Estado para enriquecer bancos e grandes rentistas, nacionais e internacionais. É uma burguesia, é uma elite parasitária que vive do rentismo, que não investe no país, entendeu? E é o topo da pirâmide sugando a base e se garantindo, né, cada vez mais no topo. Isso remete desde os senhores de engenho no ciclo do açúcar e se arrasta até o mundo globalizado, na qual o Brasil faz parte da periferia do capitalismo, né? Como que a gente faz para entender? Ó, enquanto batemos recordes, né, de pagamento de juros a 15%, tá, né, em média, os nossos juros, a gente deixa de investir em indústria, a gente deixa de investir na nossa soberania, a gente deixa de investir em tecnologia e infraestrutura que podem nos emancipar. E por quê? A dívida, da maneira que ela está estruturada hoje, ela paralisa o desenvolvimento nacional, tá? E acho que o principal fator está na gente comparar o percentual da dívida pública pelo PIB em outros países. Então, por exemplo, na China, o percentual da dívida pública é de 300%. No Japão, é de 260%. Nos Estados Unidos, é 120%. E no Brasil, é 75%. Logo, era para a gente ser mais desenvolvido, já que o percentual da nossa dívida pública é bem menor, por exemplo, do que o da China. Tá? Na economia, na verdade, a dívida ela é uma ferramenta do Estado burguês para garantir a acumulação financeira e impedir o projeto de soberania popular, o projeto de soberania desse país, né? Isso não é crise.
Isso é uma escolha política. Essa fala do privatiza que melhora porque o Estado está falido, o Estado não está falido. Tá? O Estado está nas mãos de meia dúzia de bilionários. Essa é a grande questão. Está nas mãos do topo da pirâmide. Não é crise, é escolha política. Tá? E quando a gente para pensar, não precisa nem ser em longo prazo, mas em curto prazo, por exemplo, eu estou falando de 10, 20 anos, se o Brasil não se reindustrializar e não gerar de 10 a 20 milhões de empregos nos próximos 10 a 15 anos, por exemplo, a classe média vai desaparecer, né? E o Brasil vai virar uma grande favela onde, sei lá, as pessoas falam inglês, percebe? Porque a saída para isso, ela vai estar, evidentemente, em um processo, um plano nacional de desenvolvimento que nos leve à reindustrialização, mas também na formação educacional, né? A educação enquanto saída para a emancipação desse país. E você fala, mas a educação também é custosa, né? A educação ela também ela custa para os cofres públicos. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quanto é que custa para os cofres públicos você manter um estudante durante um ano numa universidade federal? Por exemplo, na Universidade Federal do ABC, que foi criada durante o governo Lula, né? Uma das diversas universidades criadas nos governos Lula 1 e 2. Na Universidade Federal do ABC, um estudante, ele custa por ano R$20 mil. R$20 mil com o almoço subsidiado, o tal do bandejão. R$20 mil por ano com o almoço. Um estudante numa universidade federal, por exemplo, na Federal do ABC. Em contrapartida, sabe quanto é que custa para você manter o Fernandinho Beiramar preso durante um ano numa prisão de segurança máxima? O dobro, R$40 mil. Né? Pensa nos institutos federais, por exemplo. No Instituto Federal, quer ver? Instituto Federal de Sorocaba. Tá? Quanto custa para você manter um estudante com almoço durante um ano no Instituto Federal? R$16 mil por ano. E sabe quanto é que custa um preso numa cadeia em São Paulo durante um ano? R$38 mil. Né? E por que eu estou te falando isso? Porque essa semana você teve um vereador do PL, num desses podcasts da vida, dizendo que a esquerda ela não quer deixar as pessoas trabalhar, ela quer que as pessoas estudem. Ela quer enfiar o jovem na Universidade Federal, ela não quer deixar o jovem virar pedreiro, não quer deixar o jovem virar mecânico, sabe? O que está em jogo aqui é um projeto de manutenção de uma lógica perversa chamada Casa Grande Senzala. O professor Gessé fala isso na Elite do Atraso e fala isso nesse livro aqui também. Vou pegar aqui para você. A Ralé Brasileira, né? Que ele fala assim sobre a necessidade que existe em nossa sociedade de se manter um grande número de pessoas que vão formar um exército de trabalhadores braçais e que vão ajudar a manter essa lógica perversa de Casa Grande Senzala, e que, já que você teve um partido que mexeu um pouquinho com isso, colocando pessoas, né, historicamente marginalizadas e excluídas nas universidades, a universidade pública ela se tornou a nova rodoviária para muitos ricos, né? Em que sentido? Muita gente da elite brasileira, dessa elite do atraso, critica a universidade pública dizendo que ela é um centro de doutrinação ideológica esquerdista, né? Isso não era falado antes, quando a universidade pública brasileira ela era voltada para uma elite histórica. Só que a partir do momento que você mexe um pouquinho com essa ordem, ela passa a ser atacada, né? O que está em jogo aqui é o seguinte: a gente precisa entender que o Estado ele precisa ser forte e ele precisa ser o indutor no combate à desigualdade. Para que você tenha um plano nacional de desenvolvimento que leve a uma reindustrialização desse país, você precisa também formar gente capacitada. Logo, o primeiro passo é a educação, né? E não é o Estado que está falido, não é isso.
Ele é que a dívida pública brasileira está nas mãos de meia dúzia de privilegiados. E é isso que a gente precisa entender quando a gente fala de geopolítica, quando a gente fala de política econômica e quando a gente fala de economia política. Beleza? Se você gosta do Filosoféia, curte, compartilhe, faça isso aqui chegar em mais gente, porque conhecimento se multiplica dividindo. Obrigado pela sua presença, paciência e audiência e até uma próxima. Tchau, tchau.